Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje, autoridade apostólica e disciplina. Esta é a 10ª lição do trimestre que estamos estudando sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o texto para leitura com todos, 2 Coríntios, capítulo de número 10, do verso 1 ao verso 18, e os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, autoridade com sabedoria. Segundo, autoridade e disciplina. E terceiro, autoridade com humildade e ética. E os objetivos deste comentário são os seguintes. Primeiro, valorizar o empenho dos que servem a igreja. Segundo, honrar os que se dedicam às missões na igreja. E terceiro, suportar as tribulações por amor à igreja. E eu sugiro que você faça a leitura de todo o capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento sem dúvida será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos neste canal. Muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora, ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que um novo vídeo for postado. Compartilha o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, nesta lição veremos o apóstolo propondo que os coríntios examinem os fatos, os frutos da sua pregação, o crescimento da igreja e a sinceridade das suas atitudes. Ele faz clara distinção entre a sua autoridade ministerial e os falsos atributos humanos daqueles que o acusam de ser desqualificado. Primeiro tópico, autoridade com sabedoria. 2 Coríntios capítulo 10, do verso 1 ao 6. A partir do capítulo 10, nós temos uma brusca mudança de tom no texto paulino. Assumindo a postura mais combativa, o apóstolo é irônico em vários momentos a fim de desacreditar os seus caluniadores. Ele chega a pedir em nome da mansidão de Cristo, não os obrigue a ser ousados quando ele estiver presente da forma como ele era por carta. Primeiro subtópico, mansidão e firmeza, verso 1 e 2. Ele mesmo declara, eu mesmo, Paulo, vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente sou ousado para convosco. A mudança de tom marcará a carta de Paulo daqui para frente. E pela ironia utilizada no versículo acima, sabemos que eles acusavam o apóstolo de fazer um ensino muito permissivo, de ser muito descuidado em relação aos preceitos e aos cumprimentos dos preceitos da lei de Deus. E tudo indica que eles emendaram outra acusação dizendo que Paulo era negligente. E quando ele usa a expressão humilde, pessoalmente, e nós vamos perceber que essa humildade que eles estão falando pessoalmente não é elogiando Paulo, dizendo que ele tem uma virtude da humildade, não é bem isso. Mas se quando ele estava presente, ele tinha um discurso muito duro e ele era muito exigente. E só agora nós vamos entender por que Paulo está usando essa expressão nesses versos 1 e 2, porque na verdade ele está sabendo de que esses seus acusadores estão falando dele por aí. Por isso ele está usando, eu que presente sou humilde e ausente eu sou ousado. Queridos, os judaizantes, eles não aceitavam, eles não entendiam nem aceitavam completamente a nova aliança. E Paulo tem a visão ampla de que a nova aliança em Cristo Jesus é o escape, é a salvação, é a saída, é a revelação de Deus. Ele deixa em segundo plano todos esses preceitos e foca no evangelho cristocêntrico, mostrando que Cristo é a salvação para todas as pessoas. Paulo sobe o tom da repreensão,
talvez por acreditar que lá na igreja de Corinto ainda existiam alguns irmãos em cima do muro e, portanto, precisavam de advertências mais claras. E por isso agora ele levanta o tom da sua carta, das suas palavras. Embora manso e conciliador, Paulo se mostra firme quando necessário. É interessante observar que quando Paulo está dizendo nesse verso 1 e 2, como eu falei para você, entre vós humilde, sem dúvida essas palavras eram dos seus detratores. Eles procuravam degradá-lo com sua humildade, com sua maneira crua de falar, por causa da sua aparência física, segundo alguns comentaristas, um pouco desajeitada, registrado também em 2 Coríntios 10, verso 10, e 2 Coríntios capítulo 11, verso 6. Ele não era uma pessoa de estar muito ajeitado na hora que estava discursando. Eles, na verdade, os seus detratores, eles não elogiavam a sua humildade, mas antes eles tensionavam fazer dele um caráter fraco. Esse cara, quando está com a caneta na mão e a tinta e papel, ele é forte, mas presente é muito fraco, tem um caráter muito fraco. Davam a entender que ele não tinha coragem de enfrentar as pessoas quando precisavam. E se ele tivesse que enfrentar outros homens, somente ausente e diante de papel com tinta na mão. Aí sim, aí ele enfrentava, mas se fosse no tete a tete, ele não teria coragem. Assim sendo, eles davam a entender que Paulo era igualmente um tigre, só que um tigre de papel. Não tinha coragem de enfrentá-lo, face a face. Na caneta ele é muito bom, ele escreve, ele tem discursos duros, discursos ousados. No original grego, humilde é tapeinos, que significa de baixa estima, de posição inferior, maleável. É isso que eles estão dizendo. Esse Paulo, quando ele está presente, ele é de baixa estima. Ele é de uma posição inferior que vocês precisam. Vocês precisam de alguém que seja superior a esse camarada. Agora escute, meus irmãos. Os antigos, eles não consideravam essa qualidade como uma virtude. E nos escritos de Aristóteles, tal qualidade é classificada como um vício de deficiência. Da mesma forma como o orgulho excessivo era um vício de excesso. E ainda mais, para os detratores de Paulo, sua humildade era uma fraqueza, sua humildade era uma covardia. E quando eles falam de ousado, para os opositores de Paulo, ele era um indivíduo arrogante, impetuoso, e sempre no papel, e jamais face a face. E essas palavras, elas feriram profundamente a Paulo. E para entendermos o levante contra Paulo, é preciso dizer que os judaizantes exigiam mais retórica e erudição nas pregações, e mais austeridade e postura quanto aos preceitos. E segundo N.T. Wright, uma cultura de celebridade levava alguns a se considerarem mais capazes e mais qualificados do que Paulo. Por isso é que vemos o apóstolo rogando-lhe que não tenha de ser ousado com todos o quanto pretendia ser com aqueles que o difamavam. Segundo subtópico, armas espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, verso 3 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Queridos, nesse texto, Paulo faz questão de dizer que ele e os seus auxiliares, eles não precisam provar o seu valor segundo critérios humanos. Qual era o critérios humanos que eles queriam? É que a pessoa precisava ter uma boa aparência, e nós vamos ver lá no capítulo 10, verso 10, que Paulo parece que não era lá esse galã. E a outra coisa é que eles precisavam que a pessoa tivesse uma boa retórica. Paulo está pregando o evangelho simples, o evangelho da cruz, do amor de Cristo que se entregou por todos para salvar o mais vil pecador. Na ótica de Paulo, nós não andamos em disposição de mundanos proceder, não, a nossa disposição é de Deus, nós vivemos segundo Deus.
ele declara que as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é isso que Paulo queria dizer para nós? Nós observamos o seguinte, irmãos, que essas armas poderosas em Deus, era como se Paulo estivesse dizendo, é como Deus olha para nós, é como Deus vê. Nós vivemos e nós pregamos e nós andamos como Deus olha, como Deus vê, como Deus quer. E as suas armas, ele está dizendo, as nossas armas, ela tem poder divino. E tal poder não é nosso, o poder é de Deus. É o que Paulo quer mostrar. Olha, nossas armas, elas são poderosas, elas são armas de Deus, não são nossas. E suas regras de combate não são iguais às regras de vocês. A regra de Deus é completamente diferente. E qual é essa verdade que Paulo quer mostrar aos seus discípulos? Quais essas armas? Queridos, a arma que Paulo quer mostrar para eles é a verdade. Pregar a verdade, simplesmente a verdade, a pura verdade. Paulo quer pregar, mostrando para eles a fé que eles precisavam crer no sacrifício de Cristo Jesus. Paulo está pregando sobre o amor de Cristo que se entregou a si mesmo para salvar o mais vil pecador. Paulo está pregando sobre a bondade de Cristo, de que se entregou mesmo sem nós merecermos, mas ele se entregou por amor a todos nós. Paulo está pregando a esperança, a retidão para todas as pessoas que precisam viver com retidão diante de Deus. Paulo está pregando a mensagem do Evangelho de Cristo, a esperança da salvação final para todas as pessoas. É isso que Paulo está pregando. E quando olhamos para esse texto, meus irmãos, ele está dizendo que o que nós pregamos vai destruir as fortalezas. Lembra que ele falou para você, ou para todos nós? Nossas armas são poderosas em Deus, é a verdade, é a fé, é o amor, é a bondade, é a esperança, é a retidão. Essa mensagem é a mensagem de salvação para todas as pessoas. E elas vão destruir as fortalezas. Que fortaleza é essa que Paulo está falando? A fortaleza da maldade que as pessoas estavam detratando o apóstolo e os seus auxiliares. Mas também ele está dizendo que essa verdade, ela tem poder de destruir qualquer fortinho do inimigo que se levante contra essa mensagem do Evangelho. Paulo está mostrando essa verdade, não tem fortinho do inimigo que resista, nós vamos destruir. Lembra que ele diz assim, e nós vamos destruir sofismas. O que é isso, pastor? Que Paulo está falando? Significa todo argumento capcioso de seus oponentes. Todos aqueles comentários por ali meio sorrateiro, querendo destruir o que Paulo está fazendo. Ele está dizendo o seguinte, com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, com a verdade, com a fé, com o amor, nós vamos destruir todos os sofismas, todos esses argumentos contrários àquilo que nós estamos pregando. Terceiro subtópico, legitimada pela obediência da maioria. Verso de número 6 do capítulo 10 da segunda carta aos Coríntios. Aqui, queridos, a maioria da igreja agora aderiu. O que Paulo está pregando, o que Paulo está ensinando, depois de tanta luta, de tanto sofrer, de tanta persistência, mas a igreja aderiu. Os polemistas eram um pequeno grupo, mas isso ainda inspirava cuidado, pois ele não poderia correr o risco de perder a maioria dos que haviam legitimado o seu apostolado. Ele não podia correr esse risco, então eu preciso ainda estar presente aí. Paulo entendeu que nenhum saber humano excederia a revelação de que todo homem estava condenado à morte antes que o Filho de Deus se submetesse à morte de cruz. É essa a mensagem que Paulo está pregando. Todo homem condenado à morte antes de Cristo se submeter à cruz. Uma vez que Cristo se submeteu à cruz, agora todo homem tem o direito, se reconhecê-lo como Salvador, de não morrer eternamente. É a mensagem que Paulo prega. E diante dessa certeza, qualquer premissa diferente leva à conclusão falsa. O que é uma premissa, pastor? É um discurso, uma mensagem. Qualquer filósofo que chegasse lá discursando uma mensagem tão bonita, tão filosófica,
um discurso filosófico e que no meio desse discurso, até falando de Deus, mas não apontasse para o Calvário como meio de restauração do homem para Deus, aí os crentes já diziam, não, isso aí não tem fundamento, porque o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé é Cristo, e se o cara prega tão bonito, mas ignora o sacrifício da cruz, então esquece esse mensageiro. E ainda para nós, nos nossos dias, a mensagem que nós pregamos, precisamos entender que ela tem que ser uma mensagem cristocêntrica, mostrando que Cristo é o nosso Salvador, é aquele que perdoa os nossos pecados. Nós podemos viver os melhores dias na terra, mas se não tivermos os nossos pecados perdoados pelo sacrifício de Cristo Jesus, nada feito. Ele não se nega a refletir, mas recusa a dizer a verdade humana. Por isso, ele traz cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. E não se importa com belos discursos e longas indagações. Nada resistiria à autoridade que lhe foi dada por Deus e à obediência da maioria da congregação. Congregação toda obediente, obedecendo agora a voz do seu pastor, obedecendo a sua mensagem, pode se levantar os divisores de igreja, mas a igreja está de pé, estar ao lado do seu pastor, coesa com ele. Então, qualquer discurso, qualquer mensageiro com as suas filosofias, sem apontar para o Calvário, não tinha o mesmo valor. E isto era uma prova evidente da sua autoridade legítima e do direito de corrigir os desobedientes, caso ainda encontrasse alguém no meio da igreja. Agora ele tem todo o poder, agora ele se sente amparado, porque os próprios irmãos, a maioria da igreja está dizendo, nós concordamos com Paulo e nós cremos no sacrifício da cruz e nós entregamos a nossa vida a esse Cristo crucificado que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Segundo tópico, autoridade e disciplina. 2 Coríntios capítulo 10, verso 7 ao verso 14. Num exercício habilidoso de retórica que derruba a acusação de que ele era desqualificado, Paulo reivindica sua autoridade ministerial, não segundo os atributos sociais exigidos, mas segundo as dificuldades da tarefa lhe que fora dado por Jesus para anunciar o evangelho em Corinto e também os resultados comprovados pelos frutos obtidos ali. Primeiro subtópico, a verdadeira autoridade. Verso 7 e verso 8. A Paulo foi dada a autoridade para proclamar o evangelho e, consequentemente, para destruir raciocínios falsos através de demonstração do Espírito e de poder para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Paulo mostra aos crentes, olha, o poder de Deus que foi derramado em vocês é para que vocês creiam no poder de Deus e não simplesmente nas pessoas. Então, se os seus acusadores ostentavam belos discursos, ele poderia gloriar-se de ter recebido o poder do próprio Jesus. Os caras se gloriam nos discursos, ele diz assim, mas eu me glorio no Senhor. É dele que vem a minha força, é dele que vem o meu saber. E tudo que eu faço é entregar a sua mensagem, nada minha. O problema é que alguns dos que vieram do judaísmo, eles tinham uma visão equivocada do chamado apostólico, pois da mesma forma como haviam idealizado o Messias guerreiro. Lembra Jesus entrando em Jerusalém montado num jumentinho e as pessoas clamando, Hosanas, bendito o rei que vem em nome do Senhor? Isso era para acabar com os judeus. Não, nós não aceitamos. Nós queremos um Messias, mas um Messias guerreiro, que entre aqui e tome Israel do poder dos romanos. É isso que nós queremos. Ele não foi aceito exatamente por causa disso. E agora também eles estão entendendo de que se tem alguém para pregar esse evangelho, teria que ser alguém também que tivesse uma elevada capacidade física e que também tivesse um convencimento intelectual muito forte. Quando eles fazem a comparação da humildade de Paulo presente, eles dizem, não, esse cara aí não serve. É nisso que eles estão batendo forte nas pessoas, para querer desqualificar o apóstolo Paulo. Ora, se alguns se declaram de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 12, também Paulo era de Cristo, por evidência de que os coríntios não percebiam.
capítulo 10, verso 7, N.T. Wright sugere que os judeus de Corinto não percebiam a debilidade física de Paulo como prova de sua dependência de Deus e de sua imitação de Jesus. Era nessa fraqueza, nessa fragilidade, que o poder de Deus se aperfeiçoava e Paulo fazia grande diferença. E os crentes de Corinto, uma boa parte deles não entenderam isso. É importante observar que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 3, Paulo diz assim: estive convosco em fraqueza e em temor e grande tremor. Ele reconhecia que ele não era essa postura toda de um físico com muita saúde, com presença de um guerreiro, não. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele até chega a dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E quando ele fala desse imitador como de Cristo, olhando para o sofrer, olhando para a mensagem de Cristo, vivendo aquilo que Cristo viveu. E quando chegamos em Gálatas capítulo 2, verso 20, ele diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É essa grande diferença que tem o apóstolo Paulo de todas aquelas pessoas que esperavam que até o pregador do evangelho tinha que ser um cara de uma boa estatura e um cara muito eloquente que aproveitasse muito bem a filosofia para pregar o evangelho. Não que a filosofia não pudesse ser usada na pregação do evangelho, mas desde que, voltando lá ao tópico anterior, de que mesmo a filosofia usada dentro do evangelho não deixasse de apontar a verdadeira mensagem cristocêntrica, mostrando que é Cristo, o Senhor, Salvador de todas as pessoas. Segundo subtópico, coerência entre o falar e o proceder. 2 Coríntios capítulo 10, verso 9 ao verso 11. Se aqueles seus caluniadores pudessem observar o que é evidente, que está no verso 7 desse capítulo 10, saberiam que sua autoridade não é exercida apenas por meio de cartas, como eles falavam, está no verso 9, mas pelas armas da justiça, ou seja, pela pregação da verdade. Essa cegueira própria deste século impedia os coríntios de alcançarem o discernimento do Espírito. Pois, se Deus buscasse os mais cultos e de maior prestígio, os próprios coríntios não teriam sido salvos pelo Evangelho. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 27, o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, diz o escritor. E quando nós observamos à luz do texto, o apóstolo garante que logo eles poderiam confirmar sua capacidade de repreendê-los conforme anunciara. Pois ele promete que em breve o faria tanto em presença quanto o fez por carta. Paulo agora está mostrando: olha, vou mostrar para vocês de que não é somente por carta. Eu preciso falar para vocês. Para nós, meus irmãos, fica um alerta em relação aos esnobismo dos que ostentam sabedoria humana, mas têm pouca intimidade com Jesus ou nenhuma autoridade espiritual. O que Paulo quer mostrar para todos nós é que nós não precisamos pensar ou esnobar, achando de que nós somos, ou que nós temos, ou que nós somos os melhores, mas que precisamos depender, total dependência de Deus. É isso que Paulo quer mostrar para os crentes e para todos aqueles que o acusavam de que ele era humilde, ou seja, um cara de fraco caráter na hora de falar com as pessoas face a face. Terceiro subtópico, sem buscar glória pessoal. 2 Coríntios capítulo 10, verso 12 a 14. No verso de número 12, quando Paulo diz que só os insensatos elogiam a si mesmo, Gálatas capítulo 6, verso 4, sem ter nada para apresentar, é interessante observar como se Paulo estivesse dizendo que nenhum homem é digno de ser adorado por outro homem.
Agora, ele, ao contrário, ele faz um discurso quando ele diz o seguinte: avaliava a si mesmo pela resistência em suportar as dores do ministério que Deus lhe deu, né? Ele faz avaliação, as pessoas se avaliam a si mesmo, e ele não, avalia tudo o que ele sofreu para chegar até ali. Em outras palavras, ele diz que seus adversários têm uma excelente avaliação de si mesmo porque comparam-se com os outros. Mas ele, ao contrário, ele compara a sua pequenez à dura tarefa de levar o evangelho até as fronteiras das cidades gentílicas, ou seja, até chegar lá em Corinto. É bem verdade que nesse texto, no verso de número 14, ele diz assim: não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vós. Entre alguns eruditos, eles têm pensamentos diferentes desse texto. Por quê, pastor? Porque para alguns, Paulo está fazendo uma interrogação. Para outros eruditos, Paulo está fazendo uma afirmação. Como assim? É que Paulo está dizendo, quando está sendo acusado de que ele está ultrapassando os limites, Paulo está ultrapassando os seus limites. Então ele usa a expressão dizendo assim: chegar até vós foi ultrapassar o nosso limite para alcançar vocês. A dificuldade que nós enfrentamos, isso é ultrapassar os nossos limites. Mas quando outros eruditos chegam à conclusão de que ele está falando uma afirmação, ele diz assim: chegar até vós foi o limite que o Senhor nos deu. Não entramos em trabalho de ninguém, não nos aproveitamos dos espaços de ninguém, chegamos aos lugares onde outros pregadores não entraram para desbravar. Ou seja, embora que alguém está dizendo, ele ultrapassou os seus limites, ele está dizendo, não, eu cheguei aqui porque Deus determinou, ninguém teve a audácia de chegar, e eu não cheguei aqui para destruir trabalho de ninguém, não cheguei aqui para dividir trabalho de ninguém, eu cheguei aqui para começar um trabalho. E se começar um trabalho desse que eu comecei em Corinto, do zero, eu ultrapassar os meus limites, é como ele está dizendo, respondam-me para mim, ô Corintos, se eu ultrapassei os limites, se eu cheguei até vocês para pregar o evangelho para vocês. É como se Paulo estivesse dizendo, na sequência, ele arremata mostrando a diferença entre quem se vangloria e quem realmente trabalha para Jesus. Pois, ao comparar-se com os seus acusadores, ele diz, nós já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. Era como ele dissesse assim, nós já chegamos até vós com o evangelho de Cristo. E eles? O que eles trouxeram para vocês? Nas suas filosofias, eles ainda fazem é distorcer o evangelho. Então façam uma comparação. Eu acho legal isso de Paulo, porque ele faz todos os seus argumentos para deixar que as pessoas mesmo resolvam e tirem as suas conclusões. Terceiro tópico, autoridade com humildade e ética. 2 Coríntios capítulo 10, verso 15 ao 18. Ainda que não costume vangloriar-se do seu apostolado, ele se permite fazê-lo para deixar claro que tem autoridade para destacar os trabalhos que de fato realizou. Primeiro subtópico, o crescimento da igreja, verso de número 15. Paulo os faz lembrar de que ele foi quem enfrentou as dificuldades de anunciar o evangelho naquela cidade quando ninguém conhecia a salvação. Ele faz questão, olha, quem foi? Me mostra um outro aí, que chegou até vocês para anunciar o evangelho. Ninguém. Embora os mesmos que acusavam tivesse sido um obstáculo desde o início, o próprio Jesus havia ordenado que ele ficasse em Corinto. Atos capítulo de número 18, do verso 5 ao verso 11. Eu acho interessante que no verso 9, Paulo está lá pregando o evangelho. Lucas relata que o Senhor se revelou a Paulo dizendo, não te cales, mas fala para esse povo a minha palavra, mesmo quando alguém queria fazer com que Paulo saísse fora de Corinto. Não te cala, fala desse povo. No verso 10, o Senhor disse para Paulo, eu sou contigo e ninguém vai colocar a mão sobre você. No verso de número 11, o escritor diz que ele ficou ali 1 ano e meio
pregando e ensinando a palavra do Senhor para aquela igreja. Desse modo, ao expor o crescimento daquela igreja, Paulo fala de seu próprio trabalho, não se gloriando nos trabalhos alheios. Paulo não está aqui dizendo, eu cheguei aqui e as pessoas que estavam cuidando não estavam cuidando bem e aí cheguei. Não, ele chega para começar um trabalho. Ele não chega para dividir uma igreja, essa é a palavra. Ele chega para começar um trabalho e cuidar de um trabalho. Como faziam eles. Alguns dizem que eram de Cristo, verso 7 do capítulo 10, mais espirituais do que Paulo, tentando desqualificar o pastor para assentar-se sobre as ovelhas. B.P. Bettencourt diz que esses homens procuravam minar os alicerces lançados por Paulo como agitadores profissionais. Ainda assim, Paulo tem esperança de ter seu trabalho reconhecido nos limites de sua esfera de ação, no verso de número 15, conforme tudo que realizou. Então, podemos afirmar, à luz desse texto, irmãos, que não se mede a estrutura espiritual de um homem pelo seu porte físico, mas pelo poder de alcance do evangelho nos lugares mais distantes ou mais difíceis que precisa ser feito. Eu acho interessante a conclusão do texto. Se mede agora, olha para Paulo e olha para aquelas pessoas e diz assim, não dá para fazer comparação. E não se mede realmente o tamanho de um grande homem de Deus pela sua estatura, mas pela desenvoltura do trabalho que ele realiza para Deus. Essa é a grande verdade do texto para todos nós. Segundo subtópico, a ética missionária. 2 Coríntios capítulo 10, verso 16. Paulo segue firme na defesa do seu trabalho, na denúncia das verdadeiras intenções dos seus adversários. Ele vai marchar diante da igreja, mostrar de que a intenção dessas pessoas de estarem se infiltrando ali é exatamente querer ruir a base da igreja, querer fazer a igreja fracassar. E ele tem a ideia de que se esses problemas forem corrigidos, aí nós avançaremos. Mesmo em meio aos problemas pastorais, o verso acima mostra que ele planeja continuar expandindo o campo missionário. E aí o escritor traz duas perguntas para nós. Como avançar em meio a problemas caseiros? O que é isso, pastor? Como nós vamos avançar na evangelização se nós temos problemas internos? Se os problemas internos não são resolvidos. É isso que Paulo quer mostrar. Eu sei que nós precisamos avançar, mas se não resolver esses problemas, essas divisões aqui no meio, a gente não consegue avançar. A segunda pergunta que o escritor faz também para nós é a seguinte: e como resolver tais problemas se a igreja não entendesse que estava sendo enganada? E Paulo vai bater na tecla, mostrar de que o que ele está ensinando é a verdade e que essas pessoas lá de fora que ficam dando pitaca lá dentro da igreja estavam simplesmente querendo dividir o rebanho. Se vocês entenderem de que nós precisamos andar em unidade, em união, nós vamos avançar. Era mais ou menos essa linguagem de Paulo para aquela igreja. Agora, escute uma coisa, Paulo precisava expor a diferença entre eles e os seus caluniadores. Eu acho interessante isso, Paulo mostra, escancarado. Faça a comparação, avalie, olhe o que eles fizeram, o dano que eles causaram no meio da igreja e olhe o que eu estou ensinando para vocês. Faça a comparação. E se vocês fizerem a comparação, tirarem as provas, vocês vão ver que a minha intenção é de que a gente possa crescer, avançar no reino de Deus. Era essa a linguagem de Paulo. E aí, superada todas essas questões, aí Paulo avança no campo missionário. Terceiro e último subtópico do comentário de hoje: gloriar-se no Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, verso 17 e verso 18. Aquele que gloria-se, glorie-se no Senhor. Ao advertir a igreja a respeito dos que gostam de elogiar-se a si mesmo, Paulo cita as palavras profetizadas por Jeremias, quando ele diz: mas os que se gloriem-se nisto, em me conhecer e saber que eu, o Senhor, e faço misericórdia,
juízo e justiça na terra. Jeremias capítulo 9, verso 24. Pois os que louvam a si mesmo não são aprovados. Verso 18 do capítulo 10, da segunda carta aos Coríntios. O propósito era mostrar que a igreja poderia encontrar a prova definitiva acerca de quem, entre ele e os seus acusadores, realmente falava em nome de Deus. Quem? Faça uma comparação. O que Paulo está dizendo novamente é que ninguém deve presumir-se poderoso ou superior em nada, sob pena de viver mergulhado em seu próprio engano, diz o apóstolo Paulo. Jesus alertou os 70 em relação a isso. Lucas capítulo de número 10, verso 17 ao 20. Quando são enviados os 70 e eles vão, no verso 17, eles voltam dizendo: Senhor, no teu nome até os demônios se submeteram a nós. Jesus olha para eles no verso 18 e diz assim: olha, não se gloriem nisso não, porque eu via Satanás descendo como raio em direção de vocês. No verso de número 19, ele diz assim: o poder que vocês repreenderam os demônios não é de vocês, é eu que vos dou o poder é meu, pensem nisso. E no verso 20, ele diz assim: não se alegre por causa desse poder que Deus deu a vocês para vocês fazerem esses prodígios, mas alegrem-se porque o vosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então veja que, à luz do escritor Paulo, nós podemos observar, ele está querendo mostrar que aquele que gloria, glorie-se no Senhor. Toda honra pertence a Deus, nada somos além de vasos de barro, servo de Jesus, servo da igreja e daqueles que precisam de salvação. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. 2 Coríntios capítulo 10, verso 18. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que todos nós possamos entender, meus irmãos, que a glória não pertence a nós. A glória, a honra, o louvor, a adoração pertence ao Senhor. Na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: sejamos humildes, servos da igreja, desinteressados de qualquer privilégios e empenhados na edificação dos irmãos. Querido colega, querido companheiro, querido professor, querida professora, querido irmão, querida irmã, aluno, aluna da nossa EBD, espero poder ter contribuído com você mais uma vez e, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta no próximo comentário com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.